Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe essa semana sua, para que tudo que você pediu para Deus em oração, você venha conquistar nessa semana as tuas bênçãos, as tuas vitórias. Que Deus abençoe tua família, que Deus cura aqueles que estiver enfermo no meio da tua família, que estiver internado no hospital. Qualquer um que estiver passando por algum problema, por alguma luta, que Deus venha resolver isso na tua vida hoje, amém? Você que parou para escutar, escuta o vídeo até o fim. No final, vou estar orando pela tua vida e pela tua família. Que Deus abençoe. Se não for inscrito no canal, se inscreva para que todo dia você receba uma palavra de fé aqui, amém? Eu vou ler uma palavra aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, né, do verso 11 ao 15, eu vou ler e vou explicar para você. Às vezes, a gente precisa só de uma palavra, de um versículo, para Deus abençoar a nossa vida, é verdade. Mas às vezes a gente tem que explicar mais a palavra de Deus para a pessoa entender o que Deus quer que ele faça, para que ele possa ser abençoado, tá entendendo? Porque as pessoas acham que vão ser abençoados fazendo tudo errado, fazendo toda coisa errada diante dos olhos de Deus, vai ser abençoado. Não é assim. Deus abençoa aqueles que estão buscando a Ele, que estão consagrando, que estão na posição. Então, a palavra de Deus de bênção para a sua vida, para você que está buscando a Deus. E aqueles que precisam de libertação vão ser libertos, vão ser curados. E depois vão continuar buscando a Deus também, porque a primeira bênção que ele recebe de Deus é a libertação. É a vida eterna que Deus dá quando ele aceita Jesus, tá entendendo? Depois Deus vai acrescentando na vida dele tudo aquilo que ele precisa. Então, que Deus te abençoe nessa semana e receba essa palavra com carinho no coração, porque é de Deus para a tua vida. Não saia do vídeo não, para você não perder a sua bênção, tá entendendo? Isso é o livramento que Deus tem para te dar. Ele diz assim, ó, no capítulo 7 de 2 Crônicas, no versículo 11, eu vou ler o 11 aqui, vou até o 15, que diz assim: Assim Salomão terminou o templo do Senhor, o templo do Senhor. O palácio real realizou com êxito tudo quanto havia planejado fazer no templo do Senhor e no seu próprio palácio, tá entendendo? Salomão, ele começou a construir o templo de Deus naquela época, e tudo que ele queria fazer no templo, ele fez, ele realizou tudo do jeito que ele planejou, do jeito que ele arquitetou. Então, tudo saiu do jeito conforme aquilo que ele fez, apresentou diante de Deus que ia fazer. E no palácio dele também, ele organizou o palácio do jeito que ele queria para continuar o reinado dele ali, amém? Aí diz assim, mas aqui embaixo, depois que ele terminou tudo, ele foi até Deus para fazer oração diante de Deus, e Deus respondeu para ele essa palavra assim, ó. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: ouve a tua oração, e escolhi esse lugar para mim como templo de sacrifício, tá entendendo? Então, quando você organiza a sua casa, organiza a sua vida diante de Deus, Deus escolhe você para que você esteja pronto para oferecer sacrifício a Ele, de oração, de louvor, de consagração, tá entendendo? E Deus se agrada daquilo que você, do jeito que você arruma a sua vida, arruma a sua casa para servir a Ele nos dias de hoje, tá entendendo? Naquele tempo, Salomão arrumou o templo do Senhor, mas hoje o templo de Deus é o nosso corpo, é a nossa vida. Deus habita dentro de nós hoje através do Espírito Santo dele. Então, Ele quer que a gente organize o nosso corpo, que a gente ande em santificação diante dele, tá entendendo? E faça tudo aquilo que for agradável aos olhos dele, para que ele faça da nossa vida um vaso de honra, um vaso que ele queira usar na mão dele na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser e como ele quiser. Porque você é vaso, você é instrumento de Deus para ser usado por Deus. Então a gente tem que estar sempre disponível para deixar Deus nos usar, amém? Então a gente vive nessa perseverança, buscando a Deus, orando, falando da palavra de Deus, e sempre pronto para qualquer obra que Deus quiser enviar a gente, que Deus quiser mandar a gente está pronto para ir fazer a vontade de Deus, porque é Ele que apronta a gente, é Ele quem prepara, e nesse dia Ele está te instruindo, está te preparando para você se organizar, se não tiver organizado sua casa, sua vida diante de Deus, se organize, se santifique, entendendo que Deus quer te usar. Deus quer usar a tua vida na mão dele. Esses tempos de hoje, irmão, para a pessoa ter fé em Deus, para a pessoa viver na presença de Deus pela fé, está difícil, viu? Está muito difícil as pessoas confiar em Deus. As pessoas confiam mais nas coisas que vê diante dos olhos dele, daquilo que dizem para ele, tá entendendo?
e muitas vezes não querem crer na palavra de Deus, mas eu ainda vou continuar crendo até o fim da minha vida e quero que você creia também, que a palavra de Deus é a única que fala com você, que te liberta, que te dá saúde e te dá paz, tá entendendo? E abençoa a tua vida. É a palavra de Deus, é o nosso Deus que está no céu. Não é nada dessas coisas que o inimigo bota diante dos nossos olhos, que vai encher a vista da gente e a gente vai abraçar aquilo pensando que é de Deus, mas não é nada de Deus, amém? Então diz assim, ó, se eu fechar o céu, tá vendo? Quem fecha o céu é Deus, ele está falando aqui, se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devore a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, tá entendendo? Ele está dizendo, tudo isso é ele que faz. Ele fecha o céu para que não haja chuva, tá entendendo? Ele ordena os gafanhotos que venham trazer praga para destruir a lavoura, tá entendendo? Do povo, se o povo tiver em rebeldia. Deus faz tudo do jeito que ele quer, mano. Ele faz tudo com o povo dele, porque se tiver em rebeldia, se tiver em pecado, não quiser se converter, vai pagar o preço, não vai ter consequência, e a gente não pode ficar insistindo de ficar pecando, fazendo as coisas erradas diante de Deus. A gente tem que procurar todo dia se santificar, botar nossa vida no altar do Senhor, pedir perdão para Ele, pedir misericórdia para que Ele continue nos abençoando, que Ele continue nos honrando, porque se você está de pé até hoje, está na presença de Deus ainda, está fazendo a obra de Deus, está louvando a Deus, está pregando a palavra de Deus, orando, tudo isso é porque você está sendo impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus está te usando. Porque se você não tivesse, está entendendo, de pé hoje, é porque você não ia, Deus não estava mais na tua vida, mas Deus está com você, Deus quer te usar, Deus vai te honrar, vai te abençoar. Não desanime de fazer a vontade de Deus, não, porque a gente não pode nunca desanimar e deixar de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, amém? Aí diz assim, ó, se eu fechar o céu, né? Aí diz assim embaixo aqui, ó, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, a minha presença, aqui diz, e se desviar dos seus maus caminhos, então o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, como é que você vai ser abençoado por Deus? Vou ler de novo esse versículo para que você entenda direitinho, tá entendendo? Porque eu preciso me converter todo dia, buscar a Deus, me libertar dos maus caminhos, me desviar das coisas erradas, das coisas que não agradam a Deus. Eu tenho que procurar me desviar todo dia e você também tem que fazer isso. Não estou aqui botando cargo em cima de ninguém, eu estou aqui falando o que Deus quer que eu e você faça para que Ele continue nos abençoando, nos protegendo e nos livrando das coisas ruins que vier quando vier contra a nossa vida, das pragas, das maldições, dos gafanhotos, das doenças do Egito. Quando vier atacar a tua vida, você vai estar protegido, brindado pelo Espírito Santo de Deus e nada vai acontecer com você. Aí diz assim, ó, glória a Deus. E se o meu povo, tá vendo? O meu povo, ele não está falando aqui do povo que não é crente, do povo do mundo. Ele está falando o povo dele, que ora a ele, que já aceitou Jesus, que vive dentro das igrejas, buscando a Deus, que está dentro da igreja tomando Santa Ceia. Então, essas pessoas, ele está falando com essas pessoas, irmão. Está entendendo? Porque o que está no mundo do pecado, a gente ora para que Deus liberte ele. Essa palavra é para libertar ele, para que ele venha também para os caminhos de Deus e seja abençoado e seja livre. Está entendendo? Da maldição desse mundo. Aí diz assim, ó, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, em primeiro lugar, se humilhar. Se humilhar não é você ficar andando sujo, todo rasgado por aí, não. É se curvar diante de Deus, dropar o seu joelho no chão e pedir perdão para ele se estiver pecando, pedir misericórdia, porque ele tenha misericórdia da sua vida, da sua família, para que o inimigo nunca venha atingir você com as pragas dele, com a maldição dele, nem com as ameaças dele, amém? Então ele quer que você se humilhe, se humilhar e depois orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos. Tem que se desviar das coisas que não prestam, mano. Dos grupinhos, das patotinhas, tá entendendo? Aqueles grupinhos escarnecedor que vive falando da vida dos outros, escarnecendo da vida de um, escarnecendo da vida de outro, julgando a vida dos outros, decidindo a vida do próximo. Deus não quer que você ande nesse meio. Saia disso, fuja disso, porque isso é tudo coisa do inimigo, para querer te prender, para querer te laçar e não deixar você buscar a presença de Deus. Então fuja dessas coisas, mano. Fuja de pessoas que ficam mentindo, te caluniando, te blasfemando, tá dizendo que você faz isso, faz aquilo, você não faz nada. Deus sabe que você
é uma pessoa que não vive fazendo essas coisas, mas o inimigo usa a boca das pessoas para querer te amaldiçoar, para querer te desmoralizar, te defamar no meio do povo onde você mora, onde você vive, no seu trabalho, mas Deus sabe que você não é assim, Ele te guarda, Ele te livra, tá entendendo? Para que você não venha cair nessas armadilhas de Satanás. Diz assim: então o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está entendendo? Então Deus vai perdoar você se você tiver alguma falha, algum erro na presença dele e vai continuar te abençoando para o nome dele ser glorificado na tua vida. E no verso 15, para terminar, diz assim, ó: os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. Então, a partir de hoje, os olhos de Deus estão abertos para ouvir as orações que você fizer aí dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua igreja, aonde você estiver, Deus está com os olhos dele abertos em você, olhando, cuidando de você, te protegendo, te livrando das armadilhas do inimigo, para que você não caia em nenhum laço. Mas você tem que fazer todas essas coisas que a palavra de Deus está te ordenando. Se humilha, busca a presença de Deus, se desvia da aparência do mal, das mal conversação que corrompe os bons costumes, se desvia de todas essas coisas. E tu vai ver que nem o homem, nem o diabo vai te afastar dos caminhos de Deus, vai te tirar dos propósitos de Deus, tá entendendo? E quando o mal vier contra a tua vida, antes de chegar em você, ele vai se desviar para outro caminho, porque você anda se desviando da presença do mal, você anda se desviando dos caminhos errados, e quando o mal vier te atacar, ele vai se desviar para outro caminho, porque você não tem nada com ele, tá entendendo? Então, não fica abraçando coisa que não presta, não. Abraça Jesus, abraça a palavra de Deus para que você viva e viva uma vida com abundância. Então, que Deus te abençoe nessa manhã, Deus abençoe tua família, abençoe tua semana, Deus abençoe a tua empresa, abençoe teu comércio, teu negócio, tua oficina, o teu banco de feira, tudo que você fizer, Deus abençoe para a honra e glória do nome dele. Eu quero terminar esse vídeo fazendo uma oração para a tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa irmã, desse irmão, meu Pai. Toma a vida dessa mulher, desse homem que parou para escutar esse vídeo, Pai. Que o Senhor venha cumprir nessa manhã, Pai, a palavra na vida dele, Pai. A palavra de vitória, a palavra de livramento, Pai. A palavra de bênção, meu Deus, porque ele tá fazendo, meu Pai. Ele está enquadrado dentro da tua palavra. Está se humilhando, está orando, está te buscando, Pai, e está se desviando dos seus maus caminhos. Então, que o Senhor abençoe a casa dele, a família dele, Pai. E essa pessoa que não é crente, que essa palavra venha libertá-lo, venha curar e livrar ele de toda ameaça do inimigo, toda afronta de Satanás contra essas vidas. Que o Senhor venha tocar no coração dessas pessoas para que elas venham para a igreja, Pai, e venham se converter e aceitar o Senhor Jesus como Salvador da vida dela. Então, que o Senhor abençoe cada uma nessa semana. É o que eu te peço agora e te agradeço desde já pela vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa segunda-feira e uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo.